Olá amigos, aqui Geraldo Rodrigues, estou aqui com o meu amigo Marcos Varela, seja bem-vindo. Obrigado, Geraldo. Parabéns pela estrutura. Legal, legal. Então a gente está aqui no nosso estúdio escritório, né? Fica aqui em Curitiba. E esse é o primeiro programa Voo Nexus. E hoje a gente vai falar aqui especificamente sobre Fusões e aquisições. e muitas dúvidas foram nos enviadas referente a esse assunto. Então, primeiramente eu quero agradecer todo mundo que enviou suas perguntas, eu estou com elas aqui em minhas mãos. E a gente vai começar respondendo aqui uma dúvida da Rita de Cássia, Marcos. Ela mandou uma pergunta super legal. O que agrega valor em uma empresa pronta? Essa pergunta ela está querendo saber, por exemplo, uma empresa que está pronta em funcionamento, o que agrega valor para essa empresa ser vendida? Como que a gente pode ajudar a Rita nisso? Obrigado, Rita, pela pergunta, tá bom? Então, primeiramente, a gente precisa fazer uma distinção do que é uma empresa pronta e uma empresa que vai começar. Então, as vantagens de uma empresa pronta é que ela já tem faturamento. Então, ela já tem algo a apresentar de resultado para o investidor. E a empresa que ainda vai ser iniciada, ela tem toda uma curva pela frente, né, até chegar num ponto de equilíbrio. Então, a empresa pronta provavelmente pode estar já superado esse ponto de equilíbrio, já pode estar dando lucro, enquanto que a empresa que está sendo iniciada agora, ela vai ter um momento um pouco mais longo de investimento até chegar a esse ponto de equilíbrio. E qual é a vantagem? O investidor, em geral, ele quer o quanto antes receber o retorno desse investimento. Provavelmente ele tem um prazo para obter esse retorno. Então, a empresa pronta, que está em funcionamento, que já fatura, que já lucra, ela tem maior probabilidade de dar esse retorno no menor prazo. Então, essa é a vantagem de ter uma empresa pronta. Legal. E imaginando ainda nessa pergunta, imaginando ali a empresa pronta em funcionamento, vou pensar aqui numa empresa qualquer, aqui na minha cabeça, tem muita relevância o que tem internamente na empresa. Eu digo, impressora, cadeira, mesa, todos esses itens têm grande valia na hora da venda? Ou é mais somente a parte financeira? Talvez isso para acabar com algum sentimento, né, na hora da venda. Não, é muito boa essa pergunta, porque ela quebra um paradigma. O que é importante na empresa? O que tem valor na empresa? A capacidade da empresa de gerar resultado, de gerar caixa, de gerar lucro. Né? Isso é o valor da empresa. E se você tem bens, equipamentos, por exemplo, tem um quadro valiosíssimo de um artista famoso, tem valor isso? Tem, mas não para a empresa. Esse quadro não ajuda a empresa A ganhar dinheiro. Ele tem um efeito Legal. decorativo. Legal. Então é importante saber, por exemplo, mas quer ver uma coisa muito importante, onde o ativo tem importância, é o seguinte. Eu tenho, por exemplo, imagina uma padaria. Eu tenho um forno que eu recém comprei. Ele tem 25 anos de vida útil. Excelente, ele tem valor. Você não vai precisar fazer um novo investimento em forno. Enquanto que, se ao contrário, você tem um forno que ele já tem 25 anos, você vai comprar a empresa e daqui a pouquinho você vai ter que fazer um novo investimento, um novo forno, para manter a sua produção. Entendi. Legal. Tudo tem que ter uma expectativa de renda. Exatamente. Tem que ter resultado. Exatamente. E previsibilidade. Sim. Legal. Show. Muito obrigado por essa resposta. Achei excelente. Gostei demais. Bom, a gente dá sequência agora para a nossa próxima pergunta. Quem enviou foi a Edna Toledo. Edna, obrigado pela pergunta. Legal, o pessoal colaborando. Sim. Né? Obrigado, Edna. Show. Então, vamos em frente. A Edna pergunta: fusão entre imobiliárias. Como funciona isso? Como que a gente pode entender sobre fusão de imobiliárias? Então, vamos lá. Qual que é o grande patrimônio das imobiliárias? A sua carteira de clientes. E aí a gente precisa fazer uma divisão. Essas imobiliárias que estão em fusão, elas são complementares, ou seja, uma é de locação e a outra é de venda de imóveis? Se for de venda de imóveis, qual é o capital, qual o valor dessa imobiliária? É a carteira de clientes. O cliente, ele faz compra de imóveis de forma recorrente, ou ele compra a sua carteira de clientes, ele vai comprar imóvel a cada 6 meses, todos os anos, ou é uma compra só eventual? Previsão, né? Previsão de geração de caixa. Você quer ver um exemplo importante, Geraldo? É o seguinte: se é uma imobiliária que tem um contrato com incorporadoras, com construtoras, que ela é exclusiva dos lançamentos das unidades dessas construtoras, aí sim, ela tem um ativo
como imobiliária de venda de imóveis. Que consegue entregar uma previsão do que vem. Exatamente. Então ele tem um contrato, né? Isso aí dentro da área de finanças é o Project Finance, que são os contratos que geram valor para a empresa e ele tem um valor, né? Em contrapartida, eu sei que não é tão expressivo, mas as carteiras de locação de imobiliária, aí sim, ela já tem mais uma previsibilidade, você tem aquela recorrência mensal, então também é uma outra forma de avaliar. Mas o que é determinante nisso é fazer um estudo profundo a respeito da carteira e da consistência da carteira dessas imobiliárias, para a gente poder identificar um valor e identificar quais são os investidores que têm maior afinidade com esse negócio. Legal. E aí sim acontece uma fusão positiva com previsão de todos os lados, né? Sim. É como se fosse um alinhamento de expectativa. Sim, exatamente. Aí quem está... É dos dois lados, né? Quem está vendendo a carteira, quem está adquirindo, precisa ter essa sinergia entre os dois lados. E já entrando também em uma dúvida aqui, né, nesse ponto aqui, Marcos, você com a sua experiência de mercado, que você trabalha com fusões e aquisições, você tem know-how para ajudar, colaborar com uma empresa imobiliária em um momento de fusão? Sim. Como eu falei, a gente precisa fazer um estudo, um estudo analítico, não é assim, simplesmente uma estimativa, uma análise superficial. Então tem que avaliar o quanto pertinente é essa carteira de clientes para a empresa que vai adquirir, né? Identificar esse valor, identificar o potencial que essa carteira tem de geração de caixa nos meses e nos anos futuros. É abrir a caixa preta da empresa. Sim, vai ter que fazer uma análise, tem uma série de indicadores para isso. Eu posso até citar alguns, né? Como o custo de aquisição de cliente, o potencial que cada cliente tem de fazer uma nova aquisição, contratos como eu citei, né, com imobiliária, com construtoras, com incorporadoras, para identificar qual é o potencial que essa empresa tem no futuro. Legal, show. Muito boa a resposta. Legal. Essa foi a pergunta da Edna. Então, Edna, esperamos ter atendido a contento. Qualquer dúvida, pessoal, sobre qualquer assunto aqui dessa reunião, você pode estar enviando também a sua pergunta. A gente vai abordar nos próximos vídeos, né? Até lembrando vocês que toda sexta-feira a gente vai estar com um assunto novo aqui no Voo Nexus. Vamos para o próximo? Vamos. Então, ok. A próxima pergunta vem do nosso amigo Ayrton Fontana, né? Já agradeceu o Ayrton aí, né? Obrigado, Ayrton. Obrigado. E a pergunta do Ayrton é a seguinte: como checar a saúde financeira de uma empresa? Né? É uma coisa que parece ser muito simples, mas não sei se é tão simples assim. Como checar a saúde financeira de uma empresa? Bom, vamos lá. Existe um termo em inglês, né, que é o valuation, que na verdade é a análise do valor da empresa. Essa avaliação é uma avaliação profissional. Por quê? Ela vai considerar a projeção de geração de caixa dessa empresa no futuro. Então, a gente tem que trabalhar com dados históricos, tendências, indicadores de crescimento, análise do mercado, potencialidades que essa empresa tem, se ela já está na capacidade de produção máxima, se ela tem que reinvestir. Então, tem uma série, é um trabalho, né, com profundidade, mas ele é muito importante para você identificar o real valor que essa empresa tem e ter essa análise com consistência. Porque qual que é o problema, Geraldo? O problema é o seguinte: quem vende quer supervalorizar. Claro. E quem está comprando é o contrário. Então é importante você ter um estudo profissional. Quem está comprando precisa do custo menor possível para poder rentabilizar mais. Exatamente. Então é importante ter um trabalho profissional baseado em indicadores, um estudo técnico, que aí, claro, aproxima as partes do entendimento. É um equilíbrio, né? Porque um está lá em cima com o preço, né? Sim. E o outro está querendo vir aqui embaixo. Sim. Aí tem que entrar o profissional para equilibrar essa balança e poder acontecer uma negociação, né? Perfeito. E às vezes, quando os interesses estão muito distintos, às vezes é importante tanto o comprador como o vendedor encomendar o trabalho de análise. Porque aí sai da esfera de expectativa e vai para a esfera técnica. Legal, legal. Bom, ainda nesse tema, formando outra pergunta, agora uma dúvida aqui de quem está te entrevistando, né, Marcos? Legal, que bom. Então, eu vou inserir uma pergunta aqui que é uma curiosidade que eu tenho, que é sobre a sucessão, né, de uma empresa. Vamos pensar até em uma imobiliária. Qual é o passo a passo para eu poder fazer a sucessão da minha imobiliária, da minha empresa,
para um filho, ou para uma esposa, ou para quem vai ficar operando, né? Sim. Ao longo dos anos. Qual que é o passo a passo e quais são os cuidados que a gente tem que tomar nesse ponto? Tá. Isso é muito importante. Aqui no Brasil a gente tem a característica de empresa familiar. Então, é importante preparar, né, quem vai suceder, estar preparado para assumir todas essas responsabilidades. Mas tem um outro lado, Geraldo, que é bem interessante, que é ver se essa pessoa, se o filho, se o sobrinho, se o neto, tem afinidade com o negócio. Porque se não tiver, é extremamente complicado. Eu vivenciei recentemente um caso que o pai era da área de petróleo e gás e o filho era programador de sistemas. E o pai queria que o filho assumisse o posto de gasolina. E ele não tinha afinidade nenhuma com o negócio. Ele não tinha perfil comercial, não tinha as habilidades, os skills para desenvolver, para gerenciar o posto. Não teve vivência no posto, com certeza. Exatamente. E aí o que aconteceu? Houve uma ruptura, né? O filho não quis tocar o negócio e o pai ficou com o posto, né, mais um período e encaminhou o posto para venda. Teve que encaminhar para venda porque não tinha sucessor. Nossa. E mas essa pergunta que você fez é muito interessante, porque frente a esses obstáculos, esses desafios, existe uma outra solução, que é a contratação de um gestor profissional. Então, independente da afinidade do filho, então nesse caso que eu citei, o posto poderia ter continuidade, poderia estar gerando caixa, continuar gerando caixa, e o filho poderia ser programador, continuar sendo programador, fazer as afinidades dele. E da mesma forma, o posto ia dar continuidade a gerar resultado. Então, por exemplo, se os resultados do posto, a estratégia de resultado do posto fosse só para gerar retorno, gerar caixa para o filho poderia trabalhar como programador e, além disso, ter uma receita, um prolabore originário do posto. Então, daria para compor as duas coisas. Que interessante. Sem perder o negócio. Sim. E gerando benefício para o filho e realização, que é ele dar continuidade à profissão dele. Que bacana. É uma orientação que muitas vezes a pessoa, nesse momento, não consegue enxergar esse ponto. É difícil, porque é cultural, né? Uhum. Quer empurrar o negócio às vezes para a família. Não, eu tô aqui com o meu filho aqui, ele vai fazer porque eu trabalhei 30 anos nisso e eu vou forçar ele a fazer. Então, acontece muito, eu vejo também. E mais já saindo, tem mais algum posicionamento sobre essa pergunta? Não, tá tranquilo. É isso aí. Legal. Ficou claro para mim, né, sobre essa resposta. E eu percebo também, a nossa empresa trabalha muito com imóveis comerciais. Certo. E a gente tem alugado, a gente está vendo que a economia está melhorando dia a dia, e a gente tem alugado imóveis da parte comercial com uma velocidade diferente do ano passado, vamos dizer assim. Eu digo diferente porque é uma melhora que está indo passo a passo, a gente consegue sentir uma melhora. Mas o que eu percebi nas pessoas que estavam alugando? Eu gosto de fazer muitas perguntas na hora de fazer uma locação. Eu pergunto mesmo, olho para a pessoa e falo, e aí, por que você está alugando? Você tem interesse de alugar baseado em quê? Você tem experiência, não tem experiência? Eu sou super curioso. Eu sou interessado pelo cliente, né? Quando estou fazendo atendimento. Acho que é da minha pessoa. E o que eu percebi, muitos, incrível, fico impressionado, muitos deles, eu vou tentar abrir, eu vou abrir um escritório de advocacia, acabei de me informar e tal, mas você fez um estudo da região, onde você vai atuar? Não, eu vou abrir, vou ir trabalhando, a minha mãe vai me ajudar, o meu pai vai me ajudar. Vejo também, agora é uma tendência de mercado você abrir dentro de uma sala comercial lojas de roupas para trabalhar com venda online. Tem muito isso no mercado também. E a gente está alugando imóvel, vários imóveis, na verdade, a gente tem alugado para esse tipo de pessoa. E eu percebo que não existe um plano. Eles estão entrando em um novo empreendimento, investindo dinheiro baseado em uma coisa que eu acho que pode dar certo. Entendi. Como que a gente orienta esse profissional, Marcos, por favor? Olha, primeira observação, genuína a sua preocupação, é importante, porque também não adianta você alugar um imóvel e daqui a 6 meses eles fecharem a porta, fazer uma rescisão contratual, não é bom para ninguém. Exato, até porque essa é a preocupação não só da imobiliária, como o profissional que está entrando, que ele tem que dar certo para que fique muitos anos alugando imóvel. Esse é o ponto. Então é uma preocupação genuína, eu acho que é um hábito que você deve manter, acho que saudável. Agora, essa preocupação ela existe, ela é constante. Às vezes a pessoa não está preparada para a nova empreitada, a nova atividade. Então o que acontece? Por exemplo, se for uma empresa que precisa contratar profissionais,
será que esse empresário ele tem a habilidade de contratar profissionais? Porque se ele contratar errado, sai caro para ele depois. Então, é uma questão de se preparar para ser um empresário. Não adianta a pessoa sempre foi seletista, sempre trabalhou como funcionário. Aí do dia para a noite ele quer ser um empresário, um empreendedor. Ele tem que se preparar para isso. Ele vai se deparar com cenários desafiadores que às vezes ele nunca viu na frente. Até porque quando a pessoa sai de um ponto de executor de uma tarefa numa empresa e passa a ser o gestor, existe uma série de coisas desconhecidas da parte dele. Sim. Né? Provavelmente em algum momento dessa empresa ele vai se ver atolado em parte burocrática, atolado em financeiro, atolado em relacionamento com o fornecedor, e é uma coisa que toma muito tempo também, né? E isso, às vezes você fazer um benchmarking, né? Pegar outra empresa que atua no mesmo segmento, que seja um modelo para você se aperfeiçoar. Eu já vi muito de contratação de uma empresa de benchmarking para passar as boas práticas para o empresário que está recém-ingresso no mundo empresarial. Então, legal. É só para fortalecer, né? Enriquecer o empreendedorismo. Show. Bom, a gente já está chegando no final aqui da nossa conversa. Gostei muito do nosso bate-papo aqui. Até pensando, até agradecendo já, né, pela visita aqui ao nosso escritório, estúdio. Né? A gente vai estar aqui toda sexta-feira. E também já vou deixar uma sementinha plantada na sua pessoa para que a gente prepare um material para as imobiliárias, né? Dizendo um passo a passo de quais são os cuidados que a imobiliária precisa ter quando vai entrar no mercado, né? Porque o corretor de imóveis, ele começa corretor e ele evolui, e num futuro próximo ele se torna um empresário. Né? Quais são os cuidados que esse corretor tem que ter? Eu peço para que a gente prepare um material para entregar para a nossa audiência. Ah, tá, com certeza. Então, gente, é isso. Toda sexta-feira a gente está aqui. Esse é o Voo Nexus e cada sexta-feira a gente vai fazer um voo sobre um assunto relevante que você nos envia. Algum recado? Quero só agradecer, obrigado pelas perguntas e vamos em frente. Vamos para os próximos voos. Legal, então a gente vai voando para a próxima sexta-feira. Eu aguardo seu comentário aqui. Você pode enviar para nós um assunto relevante que você queira saber dentro do mercado imobiliário. A gente vai estar respondendo conforme a gente respondeu hoje, assim, hoje aqui, né, na medida do possível. Obrigado e até mais. Até mais, tchau. Bom, pessoal, então na próxima sexta-feira a gente vai estar com um assunto super relevante aqui também, né? O Marcos vai estar colaborando com a gente vai trazer outros profissionais aqui. E na próxima sexta o assunto é consórcio de imóveis. Como fazer um consórcio? Como que faz? Né? Quem eu procuro? Né? Onde eu compro? Quem eu busco? Com quem eu tenho que falar? Como eu consigo alavancar dinheiro com consórcio imobiliário? Tem uma série de dúvidas aí. Né? Quem é o especialista? Quem é o especialista? Como confiar no especialista? Né? Sim. Tem mais essa. Então esse é o assunto da próxima sexta. Então até lá. Valeu, pessoal. Não. Não. Não.